Pronto. Estão vendo? Preta. Não, ainda está uma tela preta. Para mim já apareceu. Agora sim. Apareceu. Tá. Bom, a estrutura é a seguinte, eu vou fazer a moderação, pelo jeito não vai ser muito boa, né, como vocês podem reparar. Aí nós temos aqui os expositores, na verdade é só levantar a bola sobre os temas que a gente já viu na pesquisa. O primeiro é o Fernando Pirucci, que é da Grife, é o diretor da Grife. O Eudes, super conhecido, Eudes Carpeta, do Instituto de Impressão, um consultor famoso e antigo na área de flexografia, bastante. O Gilmar Almeida, que já também trabalha bastante no nosso ramo, palestrista, vários temas que desenvolve muito bem. O Maurício Metti, que já foi, hoje está na Placolar Sato, e veio da UPM, Raflatac, que já conhece também, que vão levantar aspectos do que a reunião apontou. Aí nós temos o quê? Os debatedores. Debatedores, na verdade, são pessoas. Então, os debatedores são pessoas convidadas para discutir os temas, tá certo? E esses temas vão ser, aí serão discutidos pelo Elvio, que é o diretor da Servir. Vocês estão me ouvindo bem? Agora voltou, Davi. Tem o Elvio, que é o diretor da Servir, que vai pôr dúvidas e questões e debater o que foi falado, e é também o presidente atual da ABE. O Rafael, que é o dono, o diretor meu Deus do céu, da Thermoprint. Aí nós temos um amigo já antigo, do ramo, que é o Luiz Gustavo Dias, se afastou um pouco da área de rótulos, etiquetas, não está mais nessa área, mas trabalha bastante com autoadesivo, laminando, siliconando, e atuante numa área também de autoadesivo diferente, mais fita, tapes e produtos de stationery, produtos para construção civil, etc. E o Marcos Gibas, que é de Curitiba, que é da Delta, bastante antigo também no ramo, amigo da gente, e que também é diretor de Lions, de sindicato, um monte de coisa lá na terra do Paraná, tá certo? Na terra dele. Tá? Esse é o time. Os debatedores, quem vai levantar a bola, que são os expositores, vão ter aí 10 minutos para expor seu ponto de vista a respeito do tema, e os debatedores, então, para comentários, algo como 3, 4 minutos para comentar as coisas que quiserem, que acharem interessante. Se não acharem interessante o assunto, não quiser opinar nem nada, e, obviamente, fica aberto a todo mundo também, tá certo? Isso aí é uma mesa não substitui as outras pessoas, tá certo? E se quiserem fazer uma pergunta mais complexa para posterior resposta, é só pôr no chat, e a Viviane, que está nos ajudando hoje, a quem eu agradeço, que é a secretária executiva da ABE, vai recolher essas perguntas, ok? Muito obrigado. Agora vou passar para a pesquisa, para vocês verem como foi a pesquisa, certo? Muito interessante, eu achei. Essa pesquisa realmente foi uma proposta, uma ideia que foi apresentada pelo Island, da Projeto PAC, hoje ele não pode estar, mas ele apresentou e a gente acabou fazendo e está aqui essa pesquisa. Vocês devem estar vendo agora, né? A tela se formando aí, está dando para ver? Sim, já veio, já. Tá ok aí? Sim, tá ok, Davi. Tá bom. Então, esse aqui é o resultado, o que se perguntou inicialmente, se mandou, para todo mundo que participou da reunião passada, se mandou esse questionário, e a primeira pergunta foi exatamente essa. Ele está com o número 8, porque ela foi colocada no final, mas é a que nós vamos abrir aqui hoje. Qual desses assuntos gostaria que fosse discutido em nosso próximo encontro? Obviamente, existe um quê de condução e manipulação,
já que quem fez essas perguntas fui eu, entendeu? Então, logicamente, eu já pus coisas que eu achei que faziam algum sentido dentro do contexto do que a gente discutiu aquele dia. Então, eu peguei o que a gente discutiu aquele dia e transformei isso em perguntas para ver o que era melhor para ser explorado. Produtos, o primeiro lugar ficou com produtos e mercados que devem se destacar, ficou com maior percentual, 23%, e é bastante significativo isso. Existe uma ansiedade óbvia para saber em que mercado se deve atacar pelas mudanças todas, que se deve se atacar agora, as tecnologias mais adequadas para esse novo cenário. Aí se falou na questão da inclusão cada vez maior da área digital no meio. Eu não sei se o Bertolino, já tem gente aí da área digital também na reunião, foram inscritos. As políticas de preço e concorrência, porque parece que quando você vê uma situação de mercado minguando, a primeira coisa que se pensa é que os preços vão cair. Eu tenho fundadas razões para achar que isso não é verdade necessariamente, mas esse assunto de política de preços e concorrências foi levantado, o Gilmar vai comentar sobre ele. As mudanças na relação com os fornecedores é fatal. A cadeia produtiva, há mudanças significativas na cadeia, não só na parte da nossa relação como competidores com os fornecedores de autoadesivos, etc., mas também antes disso, ou seja, os próprios laminadores de papel com seus fornecedores de por aí vai. Uma cadeia nossa, uma cadeia complexa. E existe muita coisa envolvida nisso. Quem vai falar sobre isso vai ser o Maurício. E o uso de plataformas digitais no segmento, que é uma coisa que o Eudes está estudando e desenvolvendo, e é, obviamente, uma ansiedade muito grande inicial de se saber como é que nós digitalizamos mais o nosso negócio, tá certo? Todos os negócios têm uma evolução grande para essa área, mas talvez nós, comparando com os Estados Unidos, por exemplo, não estamos nem 5% do caminho que se tem para se fazer. Eu convidei uma empresa, para ser honesto, eu convidei uma empresa que está fazendo coisas mais pesadas, e ele não falou que não poderia participar, até porque é o cara que mais está fazendo coisas nessa área via digital, que é o da Print, não sei se vocês conhecem, mas é um cara que já está fazendo 100 milhões de faturamento ao ano, e com todas as vendas dele praticamente alavancadas em cima de produtos gráficos, de conversão até sob medida, na área, e tudo digitalizado. Inclusive, eu achei muito interessante, mas era uma startup, foi criada em 2013, se não me engano, e agora já está na mão de outro cara. Mas, Davi, Oi. A Print por nascença, uma plataforma digital. Eles começaram com uma plataforma americana, trouxeram para o Brasil. Eles nasceram diferente de todos nós aqui. É verdade, é verdade. Mas não quer dizer que a mudança vai ser necessária para nós. Eles nasceram assim, então, obviamente, a cultura já é do digital. Mas eu não vejo por que a gente não pode pegar alguns conceitos e desenvolver nas nossas empresas. Pelo menos uma opinião também. Vamos ver o que o Eudes apresentam para nós. Bom, a primeira pergunta. Se considerarmos uma base 100 do faturamento que nós tínhamos antes da pandemia, qual o percentual está operando, em que percentual você está operando durante a pandemia, tá? E nós estamos entre 60% e 30% falando em 26%, 26% falou que o faturamento está em 60%, 70% do que foi no período anterior, tá certo? E então, a gente vê, quando a gente pega esse 26, junta com os 14 do 81 e 90, com os 17 do 101, que você já está faturando até mais, esse deve ser o pessoal do mercado, quem falou isso deve ter sido o Rafael, né, Rafael? Nós temos aqui 26, 40, 50, metade do nosso ramo, digamos, falando que foi feio, mas não foi tão feio assim. Essa é a sensação que dá. Quando um conhecido meu comentou esses números, que viu, que participa também,
muito embora ele não seja exatamente do ramo, ele falou, nossa, o pessoal está otimista, né? Então, esse aqui não é otimista, esse aqui é um fato. Tá? Esses são os números que vocês mesmos deram na pesquisa. O outro aspecto é, bom, ok, mas fora o que vocês estão fazendo agora, o que você espera fazer em termos de faturamento depois desse período? E o pessoal está esperando fazer algo como 50%, até mais. Eu falei, quem é esse barulho, esse sino que está tocando aí? Tem um sino esquisito aí. Bom, tem microfones abertos, é por isso. Ah, é? Só você pedir para fechar o microfone. Fechem os microfones, please. Então, você pode notar aqui que existe, nessa pergunta, um otimismo bastante definido. Claro, para mim, eu leio como otimismo. O pessoal falando entre 80% e 100%, como sendo a grande maioria, e até, estão falando aqui em 60%, mas ou envolvendo de 91 a mais de 101, falando em faturamentos positivos, digamos assim, pós-pandemia, pós. Tá? Eu achei interessante esse dado. Sua empresa dispõe de recursos de capital de giro? Aí mais uma parcela que me espantou essa resposta, que foi assim, sua empresa dispõe dos recursos necessários de giro durante esse período, né? Então, uma parte delas avalia que tem, 70% acredita que tem os recursos disponíveis para isso. Eu achei bastante esquisita essa resposta. A visão que eu tenho no nosso ramo é um ramo, digamos assim, com dificuldades de capitalização notórias, por razões que vocês conhecem bem. E parte, 20%, fala que sim, mas não o suficiente. E não dispõe dos recursos, 12%, que é o pessoal que fala, eu não sei o que eu faço, eu vou ficar sem caixa. Essa, basicamente, o pessoal falou isso no mês de maio, tá? Essas respostas. Então, vamos lá. Sua empresa recorreu... não, junho. A sua empresa recorreu a modalidades de empréstimo disponibilizadas pelo governo. 25%, 24% falou que sim e foi atendido. 10% falou que sim, mas não conseguiu. E 65% falou que não recorreu. Aí existe uma polêmica, quem lembra da reunião passada, nós trouxemos aqui o pessoal da Loara, né, que faz esse trabalho de pesquisa de crédito, de intermediação, etc. Um pessoal sério pra caramba, gosto muito deles. E o que acontece? Esse percentual que a gente vê no mercado é pior ainda, ou seja, acho que 5% falam que conseguiram algum tipo de financiamento dentro dessas linhas que o governo está colocando. A razão é óbvia, não existe mágica, e os bancos estão morrendo de medo dessa situação e não dão dinheiro mesmo. O governo pode pôr o que pôr na frente dele, se ele não tiver uma garantia, ele não vai dar. Agora, com esse programa novo do Pronamp, que aí o próprio governo federal garante uma parte, pode ser que a coisa facilite um pouco mais com o Pronamp. Se você fez alguma negociação com seus fornecedores, isso eu achei interessante, e um dado exatamente igual a uma pesquisa que eu vi nos Estados Unidos. Muito, 50%, metade, sim, foi para cima do fornecedor, renegociando os seus prazos. Eu sou fornecedor de parte da cadeia também, no trabalho que eu faço na Inovagraph, e realmente não foi um momento de ver no BOPP, né? E foi difícil, realmente houveram alguns delays, alguns atrasos por conta dos programas de caixa de todo mundo, tá certo? E 50% não fez nada em relação aos seus fornecedores. Você optou por prorrogar o pagamento de impostos como forma a minimizar os efeitos? Sim, já estamos prorrogando, 50% já disse que está prorrogando. Não, mas pretende fazê-lo 17%, ou seja, esmagadoramente a maioria ou já fez ou vai fazer refinanciamento do seu passivo fiscal. Essa é uma prática recorrente no nosso meio, todo mundo sabe, e nós temos, vai se acentuar, isso não tem a menor dúvida.
daqui para frente. Vamos discutir isso também. A respeito dos seus colaboradores atuais, tem plano de demissão? É uma outra pergunta que me espantou. Sim, já estamos emitindo 14%. Não, mas será necessário. E não, esperamos não demitir. 75% não tem expectativa de demissão. Eu, honestamente, esperei esse número, achei bastante grande. Eu pensei que mais pessoas estariam, digamos, definindo que iriam fazer cortes, e o número foi mais baixo do que eu esperava. Mas é interessante. Essa pesquisa será publicada, vou dar ela a publicação que for necessária, não sei por que meio ainda, vou pensar. A gente vai distribuir para que vocês possam, digamos, ler com calma, olhar com calma o que está acontecendo com seus pares que temos acumulados. Tá certo? Alguma questão sobre... algum comentário sobre essa parte? Não. Ô, Davi, é uma pergunta. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Por volta de quantas empresas responderam essa pesquisa? Nós tivemos um universo de 80, e você vê que a classe, a categoria das empresas que estavam aqui, são empresas extremamente inseridas no contexto, atuantes, etc. Tinham 80 e poucas perguntas, veio mais de 60 respostas. Foi até muito bom. E centralizado mais ou menos aonde? Você tem um mapeamento de regiões, estados? É São Paulo, sim. É São Paulo. Tá. Bastante paulistanos aqui, viu? Bastante. Eu acho que é o melhor mercado, basicamente. Eu acho que teve um impacto, até por ser um estado mais rico, eu acho que um impacto menos pior, vamos dizer assim, né? Pode ser. Eu não tenho certeza, honestamente. Tá. Mas foi bastante concentrado. Por em torno de 80. Tá. Tem gente Davi, não sei se a gente já pode fazer algum tipo de comentário. Vamos lá. Vamos lá. Na associação, a gente teve a experiência de contratar uma pesquisa em 2017. O que a gente identifica é que muitas vezes os empresários, ao responderem à pesquisa, acham que a sua empresa está sendo analisada. E aí eles dão uma maquiadinha nos números e nas informações. Por isso que você achou realmente alguns números estranhos. Né? Acho que isso talvez explique uma boa parte dos números aí, né? E justifica a nossa compreensão a respeito da situação. Eu acho que ela é muito unânime, né? Teremos empresas que serão mais atingidas, outras que serão menos atingidas. Isso está muito relacionado ao mercado onde você estava inserido, né? O que a gente nota hoje é que esse movimento de onda, ele acontece. Então, eu achava que o mercado de carros novos, né, eu ia poder trocar de carro por um carro mais barato, um carro melhor, com preço mais baixo, né? Quem diria? Não tem carro na concessionária, porque com a aplicação pagando nada de juros, todo mundo está tirando o dinheiro que tinha aplicado e trocando de carro, né? E os carros importados estão muito caros, né? Então tem uns movimentos malucos. Agora o mercado de autopeças automobilística, que estava parado, mas voltou num desespero, porque se ouve falar de pátio cheio, não tem, os pátios estão vazios. Então essa coisa do mercado ruim, mercado bom, né? Eu acho que essa análise fria a gente só vai fazer lá na frente. Tem alguns mercados que estão respondendo ou com oportunidade. A gente vai ter um movimento de resposta de demanda reprimida, na minha opinião. Então, por exemplo, eu nesse período de pandemia estou em Atibaia. Aqui em Atibaia acabou a Coca Zero, ninguém consegue comprar Coca Zero. E aí a gente está indo agora para outros tipos de... Porque a Coca-Cola da região aqui reduziu o processo de produção, né? E aí você fala, meu, que coisa maluca. Então, assim, é realmente um movimento que a análise efetiva, eu acho que a gente vai ter lá na frente, né? Uma outra informação que a gente recebeu essa semana. Imóveis novos, acreditem ou não, está bombando, está vendendo pra caramba. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma parte do pessoal que perdeu receita, esse pessoal mais da área de serviços, garçom, pessoal de lanchonete, restaurante,
como algumas empresas fizeram aquele acordo de redução de salário, as pessoas têm um emprego garantido por mais um período proporcional, né? Então, a gente está vivendo um momento que eu considero ainda, né, dentro do processo de onda, né, que envolve toda essa situação da pandemia, né? E eu acho que a gente só vai enxergar melhor mais lá para frente um pouquinho. Perfeito. Eu acho que realmente é um período conturbado e de acomodação. Nós vamos ter que esperar um pouco, porque o movimento está muito estranho e vários concordam com você. Mas vamos lá, vamos indo para frente aqui. Eu vou acrescentar agora uma coisa rapidinha antes de a gente começar a franquear as palavras. Mas de tudo que eu pude ler até agora, não existe nada mais, digamos, melhor do que eu pude ver que não um trabalho que a Deloitte fez e que eu fiquei muito... Deixa eu ver se eu consigo entrar. Tá. Não está dando para entrar. Bom, então, está aqui. Vamos ver se eu consigo. Screen. Para de compartilhar. Se você fica compartilhando a tela do chat, a tela da apresentação. Para o compartilhamento, abre o arquivo que você quer e compartilha novamente. Quem está falando, hein? Maurício. Pronto. Não. Entrou aí? Entrou? Não. Então, se eu paro de compartilhar, Maurício, acontece isso, entendeu? Não, daí você vai em Share Screen de novo, né? E aí você compartilha essa tela que você quer mostrar. Deixa ela aberta. Agora vai em Share Screen e compartilha ela. Pronto? Saiu, agora sim. Apareceu. De tudo que eu pude ler até agora, da McKinsey, já tem coisa da Pricewaterhouse, tem um monte de cara ponto, mas esse trabalho da Deloitte realmente foi campeão. Ele citou bem os períodos, a questão da resposta inicial, um período inicial a opinião dos empresários. Né? Eles deram um período inicial de resposta, um período de recuperação, que nós vamos viver de hoje até o final do ano, e um período de sustentação, e eu vou dizer por que eu estou comentando isso aí, não é para replicar e só encher tempo, não. Eu acho que nós somos, como empresários, eu sempre me considero empresário do ramo também, sou quase um etiqueteiro, que esse período de resposta é a nossa especialidade. Se tem uma coisa que o brasileiro é bom em dar resposta, ele dá um jeito, bateu um sufoco enorme, ele vai atrás. Há um período de recuperação, também vai ser um período que vai ser, digamos, mais ou menos na nossa praia. Agora, sustentação disso, uma coisa que a gente não sabe fazer, essa é a minha opinião, de vocês, empresários. A sustentação, eu acho o grande desafio que nós temos para 2021, tá certo? Na minha visão estratégica de negócio, tá? Então, esse negócio de responder, eu vi praticamente todas as empresas que eu tive conversando estavam fazendo essas coisas, mudando a gestão das pessoas, buscando tecnologia digital, fazendo algumas ações que podia chamar de governança de crise, acertando a questão de clientes e receitas, mexendo na cadeia de suprimento e verificando o impacto financeiro. Todo mundo partiu para esses frontes para tentar resolver essa parada nesse primeiro momento. Depois vocês me dizem se eu estou mentindo ou não. Óbvio, até porque é óbvio que você tinha ir atrás dessas coisas. Óbvio, tá certo? Não tinha muito como escapar de olhar tudo isso. Você podia não dar uma atenção especial para uma coisa ou outra. Então, na verdade, isso aqui tudo é a preparação para que você pudesse se recriar. Só que agora nós temos dois momentos dentro daquela perspectiva inicial. A recuperação e a sustentação.
Aí existem coisas, e a primeira palavra que aparece, aí foi que eu amei mesmo esse artigo, é mudança. Tá? Enfim, eu sou quem costuma ver o que eu escrevo, eu acho que de duas coisas que eu escrevo, três é sobre mudança. Eu sou tarado por mudança, e eu acho que essa mudança agora é uma mudança necessária e fortíssima, que chama uma reinvenção, basicamente, das estruturas das empresas. Eu achava que as empresas tinham que sair por aí realmente se reinventando, porque o que a gente tinha de mercado vai ser bem diferente, não vai ser muito diferente. E assim, necessidade de mudança no modelo de trabalho da cultura, o que é mais difícil, tudo é mudar a cultura organizacional, revisão de processo, nível de endividamento, acompanhamento, novas tendências de consumo, investimento em tecnologia e conectividade, preparado para a perda de participação no mercado, surgimento de novos produtos e serviços disruptivos. Esse eu achei interessantíssimo, que é o fato, e nós vamos discutir algumas coisas sobre isso. Eu queria só mostrar isso antes de, então, passar a palavra para o Fernando, que é o próximo a falar, e que vai comentar alguma coisa, então, sobre a primeira pergunta da nossa, vamos dizer, da nossa pesquisa, que é mercados e produtos que devem se destacar, vamos dizer, daqui, em função despertados por essa crise. Então, vou passar ao Fernando Pirucci, diretor da Grife, que vai conversar sobre isso. Fernandão, manda bala. Ok. Bom, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem aí nessa história toda de pandemia, mas estamos sobrevivendo. Acho que as coisas aparentemente estão começando a melhorar e nós temos percebido uma certa reação do mercado. Os clientes estão mais com disposição de voltar a conversar desenvolvimentos, até porque eu acho que não tem muita outra alternativa. Mas, falando um pouquinho sobre os mercados e produtos que devem se destacar, eu acho que primeiro a gente precisa pensar, ou pelo menos eu entendo, que nós temos um novo ambiente de negócio, uma nova situação, uma nova condição de proximidade e de necessidade. A forma de negociar, a forma de apresentar o produto e as próprias exigências do mercado vão ficar diferentes. Você perguntar quais exatamente é muito complexo de dizer, mas nós temos que estar muito atentos a isso. Tem algumas coisas importantes que colaboram com isso. Por exemplo, alguns hábitos que vão se manter nesta mudança de comportamento dos consumidores e do mercado. Uma delas é compra por internet. É inacreditável os volumes que nós temos visto de compra por internet. Ninguém mais, ou pouquíssimas pessoas, estão se dispondo a sair para comprar, até porque os shoppings estavam fechados, mas eu acredito que isso vai ficar um pouco mais permanente no conceito das pessoas, até por motivo de segurança, de higiene e de comodidade, as compras por internet vão continuar muito fortes nesse momento pós-pandemia, e eu acho que isso é um hábito que já vinha crescendo e está se solidificando. O trabalho home office. As empresas estão percebendo que é muito mais econômico não ter uma estrutura, trazer para um escritório 300, 200 profissionais que ficam atrás de uma mesa, de um computador, com todas as despesas envolvidas nisso, aluguel, energia, internet, se eles podem desenvolver as mesmas tarefas através do home office. Isto muda também o conceito de vestimenta, de contato, de movimentação, de trânsito e tudo mais que nós temos relacionados à junção de pessoas dentro de um lugar único. Outro conceito que vem mudando também, que eu acho que vai se refletir no negócio do autoadesivo, é que as pessoas estão muito preocupadas hoje em também fazer a sua própria refeição, até porque elas não estão saindo, estão ficando em casa, estão pensando em cozinhar. As pessoas estão se tornando mestre-cucas aí, e eu vejo que esses programas estão cada vez mais fortes, mais presentes, e todo mundo olhando. Eu estive numa empresa que vende condimento, ele demonstrou um crescimento estrondoso nesse período. Ele colocou os produtos em lojas de carne e aceitação exponencialmente, porque as pessoas estão
arriscando a fazer as suas próprias refeições. Isso também vai mexer um pouquinho com o conceito da movimentação financeira de restaurantes, bares. Eu não sei se a volta vai ser tão efusiva quando imaginam. Talvez os restaurantes tenham aí algumas dificuldades com isso. As reuniões presenciais, ou seja, os deslocamentos também começam a ficar menos efetivos, né? Porque você consegue fazer, como nós estamos fazendo aí, um encontro com muitas pessoas sem a necessidade de deslocamento. Isso, estava ouvindo aí as lives, o quanto é mais rentável os artistas fazerem live, o número de pessoas que eles acessam. Aquele local para sentir efetivamente a presença da música. Eu acho que há discussões em relação a isso, de pessoas que querem, obviamente, estar próximo ao artista, mas eu acredito que as lives ainda continuarão fortes e presentes, né? Uma outra coisa que eu percebo também, a mudança cada vez mais forte na estratégia de marketing das empresas. Eu tenho um conhecido que tem uma loja virtual e ele usa os influenciadores digitais para vender os seus produtos. Então, aquele marketing tradicional de se apresentar em revista e mesmo nas televisões de canal aberto vão perdendo força. Os influenciadores digitais conseguem ter um poder sobre os seus seguidores de credibilidade do produto e de colocação, na verdade, do produto na mão daquele consumidor com muita força. Tem influenciadores que têm milhões aí de seguidores e você, através do influenciador, consegue falar de uma forma muito contundente com o teu consumidor. E muitas empresas estão usando essa estratégia, aí esses blogueiros, inclusive, já vinham ganhando dinheiro fazendo esse tipo de trabalho e continuam nesse momento ainda mais fortes, né? Eu acho que essas são mudanças de hábitos. Outra coisa que eu percebo também é uma procura por uma mudança no tipo de alimento, de alimentação. As pessoas estão procurando também, nesse momento, produtos mais saudáveis, mais naturais. Eu acho que isso... Então, isso envolve um pouquinho o que eu quero falar sobre o que eu entendo que vai acontecer com o mercado de autoadesivo. Primeiro, com essas mudanças de comportamento, lógico que as pessoas não vão estar muito próximas no ponto de venda, elas diminuirão sua presença no ponto de venda. Isso faz com que os produtos, sejam de restaurantes ou de supermercados, cheguem na casa dos consumidores através de embalagens que são assépticas, muitas vezes, e muitas delas lacradas. Então, o lacre autoadesivo vem ganhando uma força muito grande. Nós temos percebido muitas empresas que estão se utilizando do lacre como uma forma de garantir para o seu consumidor que o produto chegue intacto, chegue integral, sem nenhum tipo de contaminação, de avaria, etc., pelos meios de transporte que estão aí de logística cada vez mais desenvolvidos, né? Uma outra coisa que vai acontecer, e já é uma lei, né, que é a mudança também na apresentação das embalagens. Nós vamos ter agora os marcadores de... Uma palavra bonita que eu aprendi, de saudabilidade. Acho que é nova para todo mundo, para mim pelo menos que são aqueles marcadores que vão dizer qual é o grau de quanto aquele produto é saudável para você. Isso é uma Anvisa vai estar regulamentando, isso vai trazer para nós uma movimentação na impressão dos rótulos, né? E provavelmente aumento do número de cores e de alguma complexidade técnica. Então, a tecnologia, quem for falar sobre ela, vai ter que talvez incorporar outras soluções para poder ter mais cores, mais visão e conseguir enquadrar mais dados dentro de uma mesma área, né? Isso vai fazer também, provavelmente, que aumente o rótulo bula, pelo menos aquele dupla página, né? Por quê? Porque as pessoas querem colocar mais informações, vão ter necessidade em função de algumas mudanças de legislação, mas também vão precisar informar muito mais o consumidor. Eu tive a oportunidade de ver hoje um álcool gel, que é um produto extremamente simples, com uma bula incorporada. E por quê? Era uma embalagem individual, onde as pessoas quiseram colocar, o cliente quis colocar,
uma informação mais completa para o cliente. Então, eu vejo que o crescimento do rótulo bula vai ser, o rótulo bula, crescimentos importantes aí. Então, quem tem tecnologia para fazer, certamente vai ter mais oportunidade de crescimento dos seus negócios, né? Outra coisa que eu vejo também é uma preocupação que as empresas terão, independentemente da redução ou não da presença do consumidor no ponto de venda, de melhorar a apresentação do seu produto. Uma coisa que é importante para aqueles que ainda continuam, e acredito que muitos continuarão ainda visitando o ponto de venda, é ter a oportunidade de identificar com facilidade qual é o produto que ele está olhando. Não é só o quanto o rótulo chama a atenção, mas o quanto é fácil de identificar o que é o produto. Explico melhor isso. Você entra muitas vezes numa gôndola e você está olhando lá shampoo, condicionador e talvez cremes, todos próximos, né? E às vezes você precisa parar um pouquinho para ver se aquele que você está olhando é um shampoo, é um creme ou um condicionador. Isso implica em dizer que as pessoas deverão melhorar sua comunicação visual. E tem um aspecto também, você podendo fazer uma leitura do produto sem necessidade de tocá-lo, é melhor. As pessoas estão adquirindo o hábito de evitar, à medida do possível, tocar os produtos, tocar as coisas para que elas evitem uma eventual contaminação. Então, a melhoria da visualização, eu acho que isso... Pois não. O assunto é apaixonante e longo. Acontece que nós temos que dividir aqui os espaços. Desculpe, eu já vou encerrar. Tá bom. Já vou encerrar, tranquilo. Então, eu acho que destaque no ponto de venda para os produtos. Então, a incorporação de outras tecnologias para destacar mais o produto no ponto de venda, como cold stamping, hot stamping, que já existem, mas vão trazer para muito mais produtos, né? Outro ponto, só para finalizar, então, cortando um pouco o que eu gostaria de falar, é sobre a fragmentação. Nós temos percebido também a necessidade das empresas em colocarem mais itens na linha. Hoje, quando você for comprar uma maionese, você vai encontrar de todos os tipos possíveis e imagináveis, não apenas a maionese tradicional. Isso acontece e vem acontecendo com a maioria dos produtos. Isso implica em ter soluções de produção que atendam essas demandas menores. Você tem que ser eficiente para poder produzir vários itens num menor espaço de tempo a um custo competitivo. É isso, então, Davi. Não necessariamente encerrar a sua participação, mas abrir para os comentários, porque senão a gente tem que dividir aí os tempos aí. Claro. Alguém quer comentar a respeito disso? Eu quero, Primeira coisa é comentar isso, quer dizer, a questão de aumentar o número de itens por produto, uma questão, já era uma tendência enorme, justificativa da questão de você migrar cada vez mais e para fundir a tecnologia digital e a analógica, e justifica de uma certa forma, depois eu até queria ouvir a opinião do Eldo sobre isso, justifica de uma certa forma essa grande movimento para a impressão digital. E agora, então, nós vamos ficar aberto para quem quiser conversar e comentar as coisas que o Fernando falou, por favor. Aí os comentaristas. Quem quer falar? Eu gostaria. Então vai. Na realidade, o que eu tenho notado, essa questão do home office, eu tenho uma certa dúvida, tá? Eu fiz uma enquete com algumas pessoas, numa pesquisa científica, uma enquete com algumas pessoas que estão fazendo home office, inclusive funcionários meus, que estão loucos para voltar para a fábrica. Perfeito. Porque a vida em casa está muito mais complicada, você tem que trabalhar dobrado, você tem que fazer comida, você tem que trabalhar, você tem que atender a necessidade de empresa. As empresas estão empurrando mais trabalho para as pessoas, parecendo que elas não estão fazendo nada e estão de serviço. Minha esposa é psicóloga, até coloquei aí, todos os pacientes dela que estão fazendo home office estão com problemas psicológicos, o estado de nervo está muito mais elevado, tá? Estão precisando socializar, estão com saudade dos colegas chatos, para você ter uma ideia. Então, essa questão do home office, eu acho que não sei se vai ser na velocidade que a gente pensou. Talvez seja as pessoas vão ter repugnância dele. Primeiro, essa é a visão que eu estou tendo
tanto da minha esposa. Achei muito interessante. E se vocês que estão fazendo algum home office, ficar em casa é um saco. Eu estou doido para voltar para a fábrica também, não tô. Eu não estou me sentindo bem, cara. Estou tendo que passar uma quarentenazinha aqui, obrigatória, tá? Porque teve alguns funcionários meus que eu tive contato que teve corona. E hoje foi o primeiro dia e hoje eu estou doido para estar na fábrica para resolver os problemas. Porque lá eu soluciono os problemas e fica aqui tem uma situação de impotência. Essa é a minha colocação com relação ao... O resto tudo, Fernando, 10. Sem problema algum, concordo com você. Mas só um parênteses, sim, você tem razão, as pessoas querem voltar, mas algumas empresas já estão se movimentando, eu só estou dizendo que é bom ou que é ruim, na direção de tornar isso uma realidade. Eu também conversei com algumas empresas e elas, de fato, estão considerando realmente manter os seus funcionários por razões econômicas e em home office. Lógico que isso não vai acontecer com todas as empresas, muitas pessoas voltarão aí para a sua atividade, mas existe sim uma preocupação. Eu concordo plenamente contigo, porque ficar em casa não é fácil. É complexo. Olá, vamos falar o porquê. Outros comentários, alguma observação? Eu tenho um comentário rápido para fazer, mas é paralelo até o que a gente está conversando. Para você ter ideia, tem uma empresa do ramo de embalagem que eles estão com um problema ao contrário, por ter home office. Eles estão com pessoas em casa trabalhando de 14 a 16 horas e a procura de fazer esse trabalho foi justamente para tentar equalizar isso aí, né? Porque o pessoal do RH não está concordando com o que está acontecendo. Tá? Então, isso é um recall do pessoal que está em casa. Por outro lado, eu também trabalho com psicanálise e o número de divórcio cresceu barbaridade. A procura por advogado para tratar assuntos de divórcio, isso cresceu muito, além da procura de psicologia ou psicanálise até por via digital. O pessoal não está conseguindo esperar para ter que ir até consultório, então está acontecendo isso. E os escritórios de advogado, não deu certo o home office. Não deu certo. A rotina que tem, trabalhar com processo, aquele monte de coisa, várias pessoas trabalhando, ele não deu certo. Então, eles estão tendo que forçar o pessoal a voltar para os escritórios. Em compensação, a XP, que tinha 28 mil metros quadrados de escritório, e o plano deles era 40 mil até o fim do ano, eles vão reduzir de 28, o plano de 40 mil já acabou, e não sei se vocês já viram, a XP vai embora, ela vai para o interior. Né? E muita gente vai ficar home office, não vai voltar mais para casa. Era só Fora as violências domésticas também, que pega bastante. Posso agora, Fernando, Davi, deixa eu só fazer um comentário rápido. Esse comentário do Fernando, a propósito dos dois produtos, né? O lacre de segurança e as etiquetas com valor agregado, realmente a gente tem sentido, Fernando. Muito pertinente sua colocação. A gente tinha observado, aí quando você fala assim, tá certo, a gente já notar esse movimento. Então, são alguns produtos que, inclusive, assim, para empresas de menor porte, que não tem tanta tecnologia, não precisa de máquina digital para poder fazer, por exemplo, uma coisa de segurança de caixa, né? Então, bem interessante esse aspecto. Obrigado pela colaboração. Ok. Alguma coisa a mais? Ô, Davi, é o Luiz Gustavo aqui da Deri. Fala, Luiz. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Fernando. Primeiro, eu queria concordar com o que o Elton disse, né? Eu tenho 2 filhas pequenas e elas estão com saudades da escola. Então, não vem a hora de acabar esse negócio de aula online também, né? Então, esse negócio de home office aí deve ser algo que o pessoal vai fazer alguns dias por semana, no máximo. Eu também sou um pouco cético quanto a isso. E quanto ao caso dos lacres, eu queria perguntar para o Fernando qual que é o material que está sendo usado para fabricar os lacres. Bom, está diretamente relacionado com o tipo de embalagem. Hoje você tem embalagens de papel monolúcido, em que um papel couché com adesivo, por exemplo, de borracha, 20 gramas, atende. E tem outros, por exemplo, do craft, que nós precisamos utilizar um BOPP com adesivo 30 gramas
porque de outra forma ele não abriria. Por exemplo, uma rápida colocação. Quando você fala em lacre de segurança para produtos delivery, né? Ele tem uma característica assim, a pessoa coloca, faz o produto, faz a embalagem e entrega para o transportador, para o motoboy, aí, para o iFood, seja lá o que for. E nesse momento, o lacre já tem que estar atuando. Ele não pode se permitir, vai ficar bom, como a gente fala muito, o tempo de cura do adesivo 24 horas. Porque, obviamente, o cara vai poder abrir a embalagem, e eu vi alguns clientes nossos reclamando disso, que o lacre, de fato, tinha facilidade de ser aberto e o produto ser consumido, parcial, tocado de alguma forma. Então, vai depender mesmo de teste. Eu diria que tem situações que o papel couché com adesivo hot melt, por exemplo, atende, mas tem casos que você precisa de um adesivo muito mais agressivo, cortes de segurança, para que a pessoa não tenha facilidade de manusear. Queria acrescentar nessa parte do lacre, a Sato, ela, no Japão, ela é uma empresa que fabrica muito isso há muito tempo, ou seja, o lacre lá já existe há muito tempo justamente para que não exista violabilidade do alimento. Lá, o que a gente vai passar, o que a gente está virando de delivery aqui no Brasil, isso já é vivido nos Estados Unidos e no Japão há 5 anos, 8 anos atrás, o nível já era muito maior que o nosso aqui agora. Então, além do lacres, outras tecnologias são acrescentadas. Por exemplo, a Sato ela tem um equipamento de impressão que pode ser um térmico direto ou uma termotransferência, que sai o nome do cliente, sai o pedido dele, o lacre dele é individualizado. Legal. Então, porque, vamos dizer, o cara da Pizza Hut, ele pega um pacote de lacre lá que está escrito Pizza Hut, ele adultera o teu produto e põe o lacre lá. Agora, ele não vai conseguir adulterar o lacre com outros requisitos. A personalização. Um QR Code, outra coisa. Então, nessa parte de alimento, até eu postei no LinkedIn um tempo atrás um vídeo dessa solução da Sato lá no Japão. Então, não só o produto, mas também outros recursos para deixar o lacre mais robusto. Muito pertinente, Maurício. Bem colocado. Excelente. Bom, podemos passar para outro tema agora? Então, vamos falar, o Eudes vai comentar agora sobre a segunda questão colocada, com grande percentual, que é tecnologias mais adequadas para o novo cenário, de uma forma resumida que você pode falar, Eudes. Ok, Davi. O host aí poderia liberar o share screen para mim, por favor? Está liberado, você pode. Apresentação. Já pode falar. Ô, Davi, eu acho o seguinte, os dois temas aí que eu vou falar são bem pertinentes um ao outro, inclusive, e para não perder muito tempo também, acho que eu já vou emendar uma coisa na outra, tá? Perfeito. Pode ser? Melhor. Pode. Então, tá bom. Então, só para o pessoal entender, os dois temas que vão ficar por conta dele, essa questão da tecnologia e a questão das plataformas digitais, que é outro tema que ele ia explorar. Então, juntando os dois. Faz sentido. Manda bala. Ok. Já vou compartilhar aqui. Um instantinho só, por favor. Todos estão vendo? Assim que eu queria o meu. Muito bem. Então, de fato, né, o novo cenário, o novo normal, como o pessoal tem chamado, né, como os especialistas têm chamado, ele envolve tecnologia, não tenha dúvida disso. Por que a tecnologia? Porque as coisas mudaram e a gente vive numa era exponencial, onde tudo é tudo muito rápido. Então, as coisas se transformam rapidamente, né? Então, a realidade do mercado hoje, ela está inserida aí nos vários problemas que a gente tem no instante gráfico, né? Só um instantinho. No momento gráfico que nós estamos vivendo, e onde nós temos situações de baixas tiragens, aumento do custo dos processos, muita oferta, pouca demanda, novas tecnologias, novos equipamentos, aumento do custo com processos, os preços também, obviamente, são diferentes, enfim, envolve uma mudança, são apertados,
novos métodos de venda, enfim, esse é um panorama hoje que eu tenho certeza que vocês, que a maioria que estão inseridos dentro desse contexto do rótulos e etiquetas, estão vivendo. Aumento do custo de matéria-prima, novos entrantes, né? O pessoal de offset, muita gente que era de offset veio para o mercado de rótulos e etiquetas, ou pelo menos tentaram, alguns conseguiram, outros não conseguiram e outros estão tentando. Então são os novos entrantes. Então a gente tem atacado, vamos dizer assim, de todos os lados. E estamos num cenário simplesmente pandêmico, nesse momento agora, nos últimos meses, em que estamos vivendo. E a questão tecnológica a pergunta devemos manter a simplicidade? Ou seja, é o momento realmente de investir numa tecnologia? Por que essa pergunta? Porque a questão maior é qual tecnologia que nós vamos investir. Uma vez que o panorama que nós temos no mundo pandêmico e depois pós-pandêmico, e outra coisa, quem de nós aqui, que cientista, que governo mundial, que órgão internacional garante que não teremos uma nova epidemia logo, logo? Quem garante? Não há garantias, na verdade. Então, nós não sabemos a extensão das coisas, nós vamos ter um panorama pós-pandemia que vai mudar muita coisa, muitas empresas vão surgir do nada e outras vão desaparecer. Empresas gigantes vão desaparecer, estão desaparecendo, como a gente viu. Grandes ideias de negócio também. E a pergunta é: esse o momento para impressão e soluções digitais? Então, também essa é uma pergunta. Eu quero até depois ouvir de vocês, né, essa questão. Mas, para alguns, a resposta provavelmente é o seguinte: talvez sim, talvez para o meu negócio seja isso mesmo. Conforme o Fernando comentou ali, nós já temos hoje muitos produtos que são divididos em vários itens, subitens e subitens e subitens. Isso pode piorar. E para uma impressão tradicional, talvez a gente não consiga manter isso aí. Talvez o digital seja a resposta. Agora a pergunta é: qual digital? Na verdade, qual é a direção que nós vamos tomar? O próprio sistema, o próprio digital também, ele não está firmado ainda qual é a tecnologia que vai imperar. Então nós temos possibilidades ainda para acontecer. Isso faz com que a principal questão relacionada à tecnologia esteja, na verdade, não exatamente no equipamento. Você não focar no equipamento, mas focar no foco do seu cliente, né? Olhar para onde o seu cliente está olhando. E aí nós entramos no mundo VUCA. Talvez você já tenha ouvido falar, ou se não, ou se já ouviu, vou repetir, provavelmente você já até ouviu. VUCA é um acrônimo, né, do inglês ali, que significa, né, a volatilidade, incertezas, complexidade e ambiguidade. O mundo que nós estamos vivendo hoje, ele é complexo, porque muitas variáveis de decisão, ele é complexo, tanto é que nós estamos aqui, tem bastante gente assistindo isso, muita gente perplexa com o que aconteceu, ainda tomando o rumo das coisas que podem ainda vir a acontecer. Nós vivemos num mundo também da volatilidade, ou seja, a velocidade da mudança, as coisas mudam muito rapidamente, essa pandemia foi um exemplo clássico disso, de uma mudança radical em todos os sentidos, todos os níveis, mexendo com toda a sociedade humana. Não foi só num país, mas foi toda a sociedade humana. Mexeu com a sociedade, mexeu com a maneira como as pessoas negociam, mexeu com como as pessoas vivem, o que elas consomem, e, enfim, tudo isso. Nós vivemos num mundo também de ambiguidade, falta de clareza sobre os significados dos eventos. Nós não sabemos, nós estamos aqui discutindo, os cientistas estão discutindo. Recentemente, a USP está pesquisando atualmente por que numa família todo mundo pegou Covid e uma senhora de 90 anos não pegou. E não tem e não pegou. Por quê? O que tem de diferente nessa senhora de 90 anos? E outras famílias, você deve conhecer casos assim. Pessoas hoje que não estão no meio, estão sendo expostas ao vírus, mas não pegaram. Então, os cientistas não sabem dizer ao certo, esse é um mundo ambíguo, falta de clareza, ou seja, no significado dos eventos. Como o Davi apresentou a pesquisa agora há pouco, né? Não temos muita clareza nos eventos. As pessoas estão raciocinando também confusamente, não é verdade? Estão dando respostas confusas, talvez, que não quisessem dar, né? Como diz o Elvio ali. E também no mundo incerto, falta de clareza sobre o presente, né?
sobre o futuro e sobre o presente. Então, temos aí um cenário em que, do menos para o mais, então, quão bem você consegue prever os resultados das suas ações na questão da complexidade e na quanto você sabe sobre a situação. Nós sabemos pouco sobre a situação, sabemos pouco como isso vai ficar, sabemos pouco quando isso vai terminar. E, pior ainda, não sabemos se vai acontecer um novo panorama de endêmico no mundo, né? Vai saber. Deus queira que não, né? Tomara que não, a gente espera que não. Não queremos ser negativos, mas, enfim, a pergunta é quem é que estava preparado, né, para essa situação? Então, o foco na tecnologia, nós precisamos ter o foco do cliente, né? Então, o Fernando mostrou ali claramente, né? Depois também a questão dos lacres, por exemplo, e o Maurício também ajudou a gente a entender que o cliente é o foco do cliente. Qual é o foco dele? É o foco da segurança, né? É o foco ali das questões de segurança, segurança alimentar, da contaminação cruzada e assim por diante. Então, vamos dizer assim, esses componentes todos fazem com que a gente tenha que pensar do seguinte: qual é a decisão que eu tomo sobre a tecnologia que eu vou usar? Eu vou agora partir para a impressão digital por causa disso? Bom, a resposta em geral, na minha opinião, seria depende do foco do seu cliente, do seu mercado, daquilo que você vai atuar. Obviamente é isso aí. Você falar assim, bom, vou comprar uma máquina para fazer atuar no mercado que talvez eu não conheça, talvez esse não seja o momento. Arriscar numa coisa que você não conhece. Por quê? Porque nós estamos num ambiente VUCA, que é um ambiente complexo, volátil, ambíguo e incerto, né? E aí nós vamos estudar os mercados emergentes tecnológicos do cliente. O cliente também tem o seu lado tecnológico, assim como a gente está pensando no lado tecnológico. Eu estou falando de impressão digital, gente, mas entenda, obviamente que é muito mais do que isso, né? Muito mais. Tecnologia não é impressão necessariamente só digital. Estou falando de máquinas mesmo, impressoras tradicionais, o método de acabamento tradicional, o método de adesivos, enfim, tudo isso aí. Tudo isso é tecnologia, tá certo? Só estou dando exemplo da questão da impressão digital. Mas, assim como nós estamos falando disso agora, o nosso cliente também está falando disso. Aliás, a gente devia estar lá, na palestra do cliente, né? Do nosso cliente, saber o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito, ela não foi exatamente idealizada por Thomas Kuhn. Em 1962, ele falava sobre mudança de paradigma. Paradigmas são regras estabelecidas. Regras estabelecidas. E tem uma máxima que é o seguinte: quando o paradigma muda, tudo volta ao zero. Tudo aquilo que você sabia, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você executava, ele volta ao zero. Então, dependendo do mercado, nós vamos ver muitas empresas que antes dependiam de turismo, por exemplo, que vão desaparecer. Outras vão surgir no lugar, né? Então, estou dando exemplo também. Mas o mundo hoje, ele teve uma quebra forte de paradigma. E a gente precisa acompanhar isso. E nós vivemos hoje na era exponencial. Tudo é muito rápido, tudo é muito crescente. Então, empresas que antes vinham gatinhando, por exemplo, um bom exemplo é o Zoom. O Zoom nunca foi forte. O Zoom nunca ganhou muito dinheiro. Nos últimos 4 meses, disparou tudo do Zoom, né? A plataforma mais usada hoje, ela já era segura, eu já conhecia o Zoom, sou usuário já há algum tempo, era uma das melhores que eu conheço, mas era apagada. E agora? Agora ela está na era exponencial. Aquilo que ela faturava virou milhões, bilhões de dólares, né? A sua valorização. Os outros agora, gigantes do ramo, estão correndo atrás. O YouTube está correndo atrás, o Google está correndo atrás, a Microsoft correndo atrás, para buscar também esse mercado, que é essa interação. E aí vamos... Eldes. Pois não. Nós precisamos... e partir para um encerramento muito interessante, porque realmente esse tempo é horroroso. Mas você pode já dar uma corridinha, por favor? Tá bom. Eu já estou na segunda parte agora, vou entrar agora. A questão dos rótulos, né? Que eu diria a questão das vendas, explorar o lado também digital. Então, nesse mundo, né, que a gente vive aí do corona, alguma empresa estava preparada para a pandemia? Responda sinceramente, você não precisa pôr no chat, não. Se quiser, você pode pôr aí. Mas a sua empresa estava preparada para essa pandemia, para vender digitalmente? Né?
como era o seu site? Porque não adianta só ter site. Site todo mundo tem. Não adianta ter site. Somente o site é o básico do básico. A questão é assim, ter um site não significa que você vai ganhar o jogo. Mas não ter também significa que você nem vai entrar para ver o jogo, né? Então, onde que você está hoje? Essa é a pergunta, né? Então, se você não sabe onde está, você também não sabe para onde você vai. Então, as tecnologias hoje me lembra o gato lá da Alice no País das Maravilhas. Você deve ter visto isso, né? O gato, a Alice, querendo sair do País das Maravilhas, perguntou para o gato, né? Você poderia me dizer, por favor, o caminho que eu devo tomar? Aí ele falou, bom, depende, Alice, de onde você quer chegar? Ela falou, o lugar não importa muito. Então o gato disse assim, então não importa o caminho que você vai pegar qualquer um. Você não sabe para onde você vai. Então se você não sabe onde você está, e se você não sabe para onde você vai, esse é um grande problema hoje. Então o digital, certamente como tecnologia e como venda, eu recomendo. Então, no mercado, hoje, você quer ser o quê? Ter a melhor qualidade, ser o número 1, focar em diversos mercados, ou talvez só sobreviver, não é? Então, talvez nenhum desses aspectos seja o positivo. A pergunta que eu faço é, a sua pergunta estava preparada, então, para vender pela internet? E após 4 meses da pandemia, você tomou um susto, né? Opa, a minha empresa não estava... E agora, 4 meses depois? 4 meses se passaram. Não sei, na sua empresa você tomou alguma atitude para isso, para focar também nesse mercado digital, uma vez que nem indo lá no seu cliente você pode ir? E o core business de qualquer empresa, obviamente, deve ser a lucratividade, né? O Gilmar falar também, é um especialista em falar sobre isso, eu nem vou falar. Mas a empresa, ela deve estar, então, tudo, as decisões, compra de equipamento, mudar geograficamente, demitir pessoas, contratar pessoas, centenas de outras decisões deve estar subordinada ao ganho e ao lucro. E não tem nada de errado em lucrar, aliás, pelo contrário, né? Tem que lucrar. E só que ganhar dinheiro é diferente de lucro. Obviamente, todo mundo sabe disso, só vou lembrar isso. Agora, você acha possível o cliente fazer comprar o seu produto e comemorar quando conseguir o seu produto? Com certeza, né? É possível isso. Você vê o caso do iPhone, por exemplo, que é outro também que vai ter mudança com o paradigma da pandemia. Não é? Então, o que você faz, né, quando a situação está assim na sua empresa? Congestionada, com muito trabalho. E quando ela está assim? Você consegue ver oportunidade aqui ou ver oportunidade aqui? E mais, né? Qual é o core business que do seu negócio? Esse é o foco que a gente deve pensar. Então, hoje em dia, algumas empresas, eu vou colocar alguns exemplos de site aqui, o Vistaprint, por exemplo, se você olhar aqui, ele tem a parte de labels, tá vendo? Você fala assim, como é que é? Aqui é o seguinte, não dá para vender rótulos pela internet. Bom, o seu paradigma é isso aqui, ó. Você tem que sair do seu aquário. Porque eu vou falar um negócio para você. Muita gente vende. No Brasil isso é fraco ainda. Mas em outros países, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, por exemplo, isso é forte já. Então é possível sim. Você falou, não, mas o rótulo é muito customizado. E daí? A Printi, que está aí, vendendo rótulos, tal, não é? Se eles fazem, por que você não pode fazer? Não, mas o meu negócio é muito customizado. E daí? Você está preso ao paradigma. Então, toda vez que eu falar, vá para o negócio digital e você falar assim, não, mas o meu negócio é diferente, de quê? Né, exatamente, porque tem sim a parte que talvez seja muito, mas tem a parte que você conseguiria fazer isso aí. E pouca gente está fazendo e tem aí uma grande oportunidade para você. Aqui, por exemplo, um site online labels, você cria, né, qualquer pessoa, não é você convertedor, qualquer um pode criar um rótulo. E ali o pessoal fala assim, mas como é que eu vou agora imprimir isso? Aonde que você está nesse cliente, né? Plataformas, eu vou dar um exemplo estou dando uma corridinha, vocês perceberam, né? Aqui tem Isidora, que é uma plataforma, por exemplo, para vender. É uma solução. Eu não ganho comissão para nada, eu só estou dando exemplo aqui. Mas, eu não sabia que existia, eu nem sabia. E tem plataforma, não é a única, tem várias. Tem outras formas, se não quiser usar plataforma nenhuma, você não usa. Mas tem muita forma de fazer isso aí. E finalizando, você se aproximar do seu cliente. Agora, não adianta você ficar postando coisinhas no Facebook, no LinkedIn da sua empresa. Né? Seu cliente está lá, é lá que ele está? Ou ele está numa conferência igual a nossa aqui, falando de tecnologia? É isso que eu quero estar, entendeu? Então, tem muita forma de fazer isso. E eu falaria para você chamar atenção para você.
mas não dos seus concorrentes, ou enfim, chamar a atenção dos seus clientes, fazendo lançamentos, por exemplo, lançamentos de produtos, pelo menos 2 lançamentos por ano. Que lançamentos são esses? Sei lá, um rótulo lacre que nós estamos falando aí, customizado. Então, no momento que customizado, com hora, com data, etc., como é que se faz isso? Não sei, vamos buscar isso aí. Não é? Será que é isso que o seu cliente gostaria de ouvir? Será que é isso que ele gostaria de comprar? Talvez, pode fazer um lançamento. Aí eu fiz um lançamento e ninguém comprou. Daí, seu cliente vai ter a percepção de que você é alguém diferenciado e que faz lançamentos. É isso aí, Davi. Então, essa era algumas coisas que eu queria mencionar aí sobre esse assunto e chamar a atenção de todos para isso. Você vê, por isso que eu te falo que é meio frustrante para mim esse tipo de reunião, porque o tema é fascinante e seria bom se a gente tivesse mais tempo para falar. Mas eu só queria destacar 2 coisas. O seu VUCA, que você citou, para mim você pode falar que é DUCA também, não é só VUCA, é DUCA nesse momento. A outra questão, rapidamente, é essa questão da manutenção dentro daquele quadrinho que eu fiz, a última parte, que é sustentação da coisa, quer dizer, você falou em 4 meses, nós já fizemos alguma coisa, já fizemos alguma alteração digital, eu vou dizer que ninguém fez nada ainda. Todo mundo sabe, todo mundo está escrito em todo lugar, mas não deu ainda tanto problema para resolver, até porque a gente não estava preocupado com isso. Nós estamos preocupados, nesse primeiro momento, no combate, no primeiro combate, na linha de frente de combate. Acertar com empregados, acertar com o fornecedor, ver essa questão de impostos, acertar o caixa, ou seja, tinha tanta coisa que não era essa hora. Mas, certamente, em 4 meses não vimos nada. Minha preocupação permanece sendo a fase de sustentação pós-pandemia. Enfim, agora, obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa ou fazer alguma questão por eu diretamente sobre esse tema? Tem um comentário. Posso falar? Pode. Eu queria deixar uma frase, né, para todo mundo escrever, tá? Ela pode ser melhor explicada depois, né? Segmente o seu mercado, mas não segmente o seu processo. Nessa hora de tentar correr atrás das coisas, é muito simples alguém de vendas chegar com alguma coisa nova para vender, só que depois você percebe que lá no processo apareceu uma coisa nova. Tá? Ou seja, na realidade, a gente tem que vender a capacidade que a gente tem. Né? Tem que vender o que a gente pode fazer. Se eu tenho que botar tecnologia na história, eu estou segmentando da portaria para dentro. Se eu segmentar da portaria para dentro, é a mesma coisa que eu investi. Pode ser que o investimento que você faça agora ele não vai pagar. Enquanto a sua capacidade está ociosa, você pode vender. Então, segmente o mercado, busque mercado, mas não traga segmentação para dentro da empresa que você vai criar processo novo. Tá? Isso aí é uma explicação mais longa, mas eu estou só falando ela de uma forma mais abreviada. Perfeito. Mais algum comentário? Davi? Oh. Oi. Não, só um depoimento sobre o digital, né? A nossa empresa entrou no mercado digital em setembro do ano passado, né? Então, assim, hoje eu não consigo imaginar uma empresa de flexografia que não tenha uma estrutura digital também, apesar de não vender tudo que a gente queria vender, o digital tem nos trazido muitos novos negócios até para flexografia. Clientes que eu tenho hoje que eu não teria se não fosse a digital. Ele entra no digital, começa a aumentar a demanda, e depois a gente muda o processo. Então, eu relutei bastante, a gente fica com bastante medo de novas tecnologias, mas hoje eu vejo assim como a digital foi importante, ainda mais nesse momento, né? Mas para trazer negócios até para flexografia, coisas novas que vêm pela digital. Estou gostando, mas assim, é como eu falei, eu não consigo imaginar eu começando uma empresa do zero digital, mas como um processo complementar à flexografia, eu estou achando muito interessante. Esse era o depoimento. Gostaria de falar um pouco também. Fala. Na realidade é o seguinte, nós estamos falando muito de tecnologia de impressão digital, tá? Mas nós temos outras coisas a ser pensado no digital. Também conhecida como transformação digital, que aí você tem entrada de processos, por exemplo, a utilização do Zoom é uma transformação digital que está acontecendo nas empresas. É a busca de clientes de uma forma diferente. É você pensar em processos que melhorem a comunicação dentro da empresa. São uma série de outros fatores que empresas podem ser colocadas, inclusive foi implantado pós o Covid lá na empresa, uma série de tecnologias que está melhorando o processo dentro da empresa. E isso eu acho extremamente importante. Na hora que for pensar em digital,
as pessoas estão falando da impressão digital, mas tem outras coisas que transformam, aceleram o processo no formato exponencial, como o Eudes falou, e ele em alguns momentos chegou a citar umas certas situações parecidas com essas, tá? Que é abrir um pouco a caixa, sair um pouquinho dela. Porque a tecnologia de impressão digital é interessante, mas o custo é muito elevado ainda hoje, e vão aparecer, eu acredito, novas tecnologias que vai matar essas todas que nós estamos hoje na mão. E quem gastar também 4 milhões, 5 milhões numa máquina vai ter um belo no prejuízo. Então, o mundo está andando muito rápido e as startups que estão lançando soluções novas, podem aparecer soluções assim do que você menos espera, que realmente traga um custo aceitável de processo e não seja essas que estão sendo mais comuns, como a Índica e outras mais. Então, tem que pensar um pouquinho nisso e esquecer também, não esquecer, buscar outras transformações digitais para suas empresas que façam que elas se tornem mais competitivas e ganhem tempo, porque o maior recurso que existe e não é renovável chama-se tempo. Esse recurso você não tem. O que passou há 1 minuto atrás, e se eu não falei, eu perdi essa oportunidade e nunca mais vou ter essa oportunidade de falar. Então, nós temos que nos preparar para isso e se concentrar também buscando as soluções. Perfeito. Esse é o meu ponto de vista com relação ao digital. Perfeito. Mais alguma coisa? Podemos passar o assunto? Vamos lá. Vamos passar, então, para outro ponto que foi colocado, a questão da política de preços e concorrência. E quem vai comentar um pouco a respeito, levantar durante os próximos 10 minutos, é o Gilmar, assim que ele aumentar o telefone, tirar o mute Já tirei, agora vou tentar fazer Saiu aí? Tá ótimo. Manda bala. Beleza. Tá bom, gente. Os 10 minutos que o Davi me deu, ele me espremeu, né? Então, eu fiz uma adaptação, uma apresentação que a gente tem um pouco mais longa, que fala de todos os processos de custos. Não vai dar para falar aqui. O ano passado eu fiz uma palestra dessa lá na BIEA. Então, eu vou falar um pouquinho sobre preço, né, sobre valor. E a formação de preço de vendas é um assunto que pode deixar